Olá, turma do oitavo ano da Escola João Paulino de Oliveira. Hoje nós vamos para mais uma aula, certo, pessoal? Aulazinha de gramática aí sobre os advérbios. Lembrando que esse conteúdo está aí no bloco 5 de atividade de vocês e também está no livro didático, ok? Então prestem bastante atenção. Então, aqui nós iremos, primeiramente, pessoal, ver a definição, né, de advérbio. Então, o advérbio, pessoal, ela é uma palavra invariável, ou seja, não varia em gênero e nem número. Em gênero masculino e feminino e em número singular e plural, ok? Então, não vai ter essa variação, certo? Ele expressa uma circunstância, seja de lugar, tempo, modo, dúvida, certeza, afirmação, negação ou intensidade. E ele pode aí modificar um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio, certo? Vamos ver aqui, pessoal, os exemplos. Ó. Um advérbio, quando ele modifica o outro advérbio, nós temos o exemplo. Grande parte da população adulta lê muito mal. Então, percebam aqui que muito mal está em destaque, né? Em lilás. Então, esse muito aí, pessoal, é um advérbio de intensidade e mal é aí um advérbio de modo. Então, perceba que eu tenho dois advérbios juntinhos. Então, esse muito, ele modifica esse outro advérbio, né? Porque ele intensifica esse significado. A população, ela não lê mal, ela lê muito mal, né? Então, tem essa intensificação. No outro, advérbio modificando uma oração inteira. Lamentavelmente, o Brasil ainda tem 19 milhões de analfabetos. Então, veja que aí o advérbio lamentavelmente está inserido, né, dentro de um grande grupo, de uma grande população, né? Então, aí ela indica essa circunstância, ok? Lamentavelmente, um advérbio que indica aí uma circunstância que está modificando, né, essa oração inteira, ok? O Brasil, ele não tem 19 milhões de analfabetos, ele lamenta isso, né? Lamentavelmente, tem esse tanto de pessoas analfabetas. Aqui nós temos alguns exemplos, ok? Para vocês poderem entenderem melhor. Então, no primeiro exemplo, nós temos a apresentação musical estava muito emocionante. Então, aí muito, né, é um advérbio, ok? Que modifica o adjetivo emocionante, né? Porque a apresentação musical ela não estava emocionante, ela estava muito emocionante. Então, veja que esse muito, ele intensifica o adjetivo emocionante, ok? No outro exemplo, o concerto começou cedo. Então, nós temos começou, né, que é o verbo, e nós temos aí cedo, que é o advérbio. Então, aí esse começou modificando o próprio verbo, né? Que no caso, advérbio aí é o cedo, né, que indica tempo. O concerto começou muito cedo. Então, veja aí, pessoal, que nós temos começou é o verbo muito, é o advérbio, né, de intensidade. E cedo também aí é outro advérbio que indica tempo. Aqui nós temos alguns exemplos de advérbios que nós já havíamos visto anteriormente, certo? Então, modo, intensidade, tempo, lugar, negação, dúvida, afirmação, exclusão, inclusão, ordem, interrogação. E aqui nós temos alguns exemplozinhos. Né? Então, nós temos advérbio de modo, temos o exemplo aí, sei muito bem que ninguém deve passar atestado da virtude alheia. Né? Então, esse advérbio de modo, pessoal, indica aí o modo como a pessoa se encontra, o modo como você vai fazer alguma coisa, né? Então, aí pode ser bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, né? Temos vários advérbios aí. E também nós temos aqui uma observaçãozinha, pessoal, que a maioria dos advérbios, ok, que terminam aí em mente, a maioria deles são advérbios de modo, né? Calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, né? Dentre outros. De intensidade, nós temos aí de intensidade. Acho que por hoje você já ouviu bastante. Então, esse bastante, pessoal, ele indica um advérbio de intensidade, ok? Outros exemplos poderia ser muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, bastante, né? Esses que indicam intensidade. De tempo, leia e depois me diga quando pode sair, né? Na Gazeta. Então, de tempo são os mais fáceis, né? Hoje, logo, ontem, amanhã, cedo, tarde, né? Temos vários aí. Advérbio de lugar, né? Já diz, indica o lugar.
Então, aí pode ser aqui, né, acolá, atrás, embaixo, perto, longe, à direita, à esquerda. De negação, é não, nem, nunca, jamais, de modo algum. De dúvida, talvez, acaso, porventura, possivelmente, né? Então, aí é um advérbio que indica dúvida. De afirmação, realmente, sim, certamente, né? Efetivamente, são advérbios que indicam uma certeza, né? Uma afirmação. De interrogação, nós temos aí alguns, né? Lembrando aí que é em perguntas interrogativas, né? Que indicam aí as perguntinhas, onde, como, quando, né? O pontinho de interrogação. De ordem, depois, primeiramente. De exclusão, menos, apenas, exclusivamente. Temos até esse exemplo, né? Todos irão viajar, menos ele. Então, eu excluí alguém desta viagem, né? Então, aí, esse menos é um advérbio de exclusão. Advérbio de inclusão, até ele irá viajar. Então, eu já incluí ele nesse passeio, né? Aqui nós temos, pessoal, a locução adverbial. Aqui nós estudamos, ok, o advérbio. Advérbio é que ele é invariável, ou seja, ele não fica no plural, né, apenas no singular, e não fica no feminino, é apenas no masculino, porque não tem essa variação de gênero e número, certo, pessoal? Então, aqui a locução adverbial acontece quando nós temos duas ou mais palavras que exercem uma função de advérbio. Lembrando que até agora nós vimos uma única palavra, um único advérbio, ok? A locução, pessoal, tem que ser duas palavras, né? E sempre tem que vir acompanhado, pessoal, de uma preposição. Quais são as preposições da língua portuguesa, né? Vamos fazer aqui uma breve explanagem. Nós temos o de, nós temos o para, nós temos o com, o sob, né? Então, são alguns exemplos de preposição. Vamos ver aqui o exemplo, né? Aqui nós temos, certamente ele será eleito. Então, esse certamente é um advérbio, né? Um advérbio de afirmação. Veja que é apenas uma única palavra, né? Ou seja, é um advérbio. No segundo exemplo, nós temos com certeza ele será eleito. Então, esse certamente, pessoal, foi substituído por duas palavras. O com, né, que é uma preposição, e a certeza, que indica aí um advérbio. Então, aí nós já temos o exemplo de locução adverbial. No outro exemplo, ele falou claramente. Então, esse claramente, né, é o advérbio. E no outro exemplo, nós temos o exemplo de locução. Ele falou com clareza, certo? Então, veja essa substituição aí. Ok, pessoal? E aqui nós temos, né, apenas uma observaçãozinha para que não seja confundido, né? Para não confundir o advérbio com o adjetivo. Por quê? O adjetivo, pessoal, na gramática, né, ele qualifica um substantivo, né? Então, ele expressa uma característica, uma qualidade ao substantivo, certo? E já o advérbio não. O advérbio ele vai expressar uma circunstância dentro da oração. Vamos ver aí o exemplo, ó. Gisele desfilou linda. Então, esse linda é um adjetivo. Gisele desfilou muito. Já esse muito é advérbio de intensidade, né? Gisele desfilou muito linda. Então, além do adjetivo, nós colocamos o advérbio também na oração, né? Então, esse muito é o advérbio que intensifica o adjetivo linda, porque ela não desfilou linda, ela desfilou muito linda, ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí, tá certo? Sobre os advérbios e sobre a locução adverbial. Lembrando que esse conteúdo está no bloco de atividades, né? E também no livro didático de vocês. Nós temos aí uma tirinha para elucidar, para nós concluirmos aqui a nossa aulinha, né? Onde tem a Mônica e o Cebolinha. Nós temos aí, muito bem, Cebolinha. O que você tem a dizer sobre isto? Este nó está muito mal dado. Talvez se apletasse um pouquinho mais e puxasse mais esta orelhinha. Então, vejam aí que nós temos alguns exemplos, pessoal, de advérbio, né? Então, nós temos aí o muito bem, nós temos aí o muito mal, talvez, né? Que são alguns exemplos de advérbio.
Então, nós concluímos aqui a nossa aula, certo, pessoal? E até a nossa próxima. Espero que tenham entendido e qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais!